Tudo pronto para o recall do governador da Califórnia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O grupo que busca o recall do governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou ontem que já possui as 1,5 milhão de assinaturas verificadas necessárias para iniciar o procedimento de recall. Ainda existe alguma burocracia a ser seguida com a validação dessas assinaturas, mas isso indica que haverá sim uma votação especial de recall lá na Califórnia ainda este ano. Para quem não sabe, o recall é um instrumento político comum no primeiro mundo, mas que não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, apenas se admite tirar um político eleito do seu cargo se ele cometeu um crime grave, seja um crime típico, um crime normal, via a justiça, seja um crime de responsabilidade via o processo de impeachment no Congresso. Em muitos países do mundo, porém, existe uma outra forma de se tirar o político eleito, simplesmente com os eleitores que votaram nele dizendo que não estão satisfeitos mais com o desempenho do político. O processo de recall tem regras diferentes em lugares diferentes do mundo, mas como um exemplo, vamos explicar como funciona na Califórnia. Lá, a qualquer momento, um comitê político pode juntar 12% das assinaturas das pessoas que votaram na última eleição pedindo um recall. Veja, não é 12% das pessoas nem 12% dos eleitores, tem que ser 12% dos que compareceram para votar. No dia da eleição, você foi lá na sessão eleitoral e colocou o seu nome lá como votante. Eles vão checar se pelo menos 12% das pessoas que foram votar querem um recall, o recall vai ser chamado. Se você não votou, em tese, não tem como reclamar de quem ganhou. Agora, lógico, não tem como saber em quem a pessoa votou. Então, em tese, pode ter gente que votou no opositor e está pedindo o recall. De qualquer forma, juntar 12% das pessoas é uma mobilização muito grande. O processo de recall não é simples de fazer. Em toda a história do estado, houve apenas 10 votações de recall na Califórnia. E dessas, 6 resultaram em substituição do governador. Nessa última eleição, em 2018, 12% dos que votaram significa algo em torno de 1,5 milhão de pessoas, portanto, 1,5 milhão de assinaturas de californianos eles já têm, porém, como corre o risco de algumas assinaturas serem contestadas ou rejeitadas, o grupo planeja chegar a 2 milhões de assinaturas antes de dar entrada no processo. Isso, porém, não deve demorar, deve acontecer nas próximas semanas. No momento que derem entrada, segue um processo burocrático que vai verificar as assinaturas e, estando correto o número, vai convocar a votação do recall para alguma data este ano, provavelmente mais para o final do ano. Na votação do recall, existem 2 perguntas feitas aos eleitores. Primeiro, você concorda com o recall, ou seja, você quer destituir o governador, quer tirar o governador? Mais de 50% dos eleitores têm que responder sim a essa pergunta. Se não houver maioria aqui, o recall não passa. Se não chegar nem a 50% os que querem tirar o governador continua no cargo. Foi o que aconteceu em 4 dos 10 pedidos de recall históricos que aconteceram na Califórnia. Note que aqui não vota só quem pediu o recall, lógico, votam todos os eleitores aptos da Califórnia. É uma eleição comum. A segunda pergunta, o eleitor responde na mesma cédula eleitoral. Se o recall passar, se o governador for destituído, quem você vota para ser o novo governador? E aí inclui-se uma lista de candidatos com uma eleição comum. Existem alguns poréns aqui. Como o tempo é curto, muitas vezes os partidos não conseguem fazer primárias. Então, não é incomum mais de um candidato do mesmo partido. Foi assim que Arnold Schwarzenegger, um republicano, foi governador da Califórnia no início dos anos 2000. Foi um recall que os democratas colocaram vários nomes, o que dividiu o voto democrata e, embora também tivesse mais de um nome republicano, ele se sobressaiu. Assim, a Califórnia, um estado majoritariamente democrata, acabou com um governador republicano, pelo menos por alguns anos. Ainda não se sabe agora qual será a data deste recall nem quais serão os candidatos. Tudo isso deve ser definido ainda no processo que se inicia agora com a apresentação das assinaturas e validação das mesmas. Vai ser marcada uma data de votação e um período para os candidatos
candidatos se apresentarem. Portanto, os detalhes só serão conhecidos em mais alguns meses e a votação em si provavelmente mais para o final do ano. Gavin Newsom tem mandato até 31 de dezembro de 2022. Pode perder um ano inteiro do seu governo. Mais que isso, fica queimado como um governador que foi destituído pelas próprias pessoas que votaram nele. Isso costuma representar o fim de carreira para políticos lá. O fato é que, neste momento, embora o grupo tenha reunido 1,5 milhão de assinaturas para iniciar o processo, as pesquisas de opinião dizem que a primeira pergunta já vai falhar, ou seja, o número total de pessoas que quer o recall na Califórnia é menor que 50%. E, portanto, embora seja obrigatório fazer a votação, uma vez que já há as assinaturas, Gavin Newsom continuaria como governador. Mas lógico, o recall vai acontecer só no segundo semestre. Entre agora e lá dá tempo de muita gente mudar de opinião. Certamente os demais candidatos vão trabalhar para isso. E principalmente, cada vez mais que a pandemia e o sentimento de medo passam, mais as pessoas olham as coisas objetivamente e se questionam se a linha de ação traçada foi adequada. Gavin Newsom adotou a linha de fechar tudo, causando enormes prejuízos econômicos aos negócios do estado, sem um benefício muito claro no que tange a pandemia em si. Pior, em sua eleição em 2018, Gavin Newsom fez campanha prometendo mais liberdade econômica e facilidades para os empreendedores, mas acabou governando no sentido exatamente oposto. No final das contas, a situação da Califórnia não está boa e tende a piorar. A popularidade do governador lá é claramente muito ruim, ou sequer conseguiriam as assinaturas para o recall. Ele foi muito criticado por sua condução do estado durante a pandemia, também na questão dos incêndios florestais e, por último, também na questão econômica. Os problemas econômicos da Califórnia não são coisa recente. Já há várias administrações que os democratas reinam absolutos no estado, adotando políticas populistas de terceiro mundo. E isso, já há muitos anos, vem tornando as maiores cidades da Califórnia, Los Angeles e São Francisco, cada vez mais parecidas com São Paulo ou Bogotá. A alta regulamentação, impostos astronômicos, burocracia sem fim, tem atormentado empresários no estado já há algum tempo. Mas com a pandemia, a coisa chegou a um ponto crítico que levou muitas empresas a sair do estado. Falamos sobre isso no nosso vídeo Por que tantas empresas estão saindo da Califórnia. A questão dos incêndios florestais foi outro golpe cruel. Gavin Newsom culpa o aquecimento global e coisa e tal, mas o fato é que foram leis estaduais proibindo o manejo de floresta que tornaram os incêndios mais comuns. A dificuldade e burocracia para cortar árvores e limpar regiões de florestas, negados sempre com a questão da preocupação ambiental, acabaram impedindo o manejo que tradicionalmente é feito para limitar queimadas. Quando elas surgem, e elas sempre surgem naquela região, seja por um raio, seja por um descuido humano, seja até por uma ação intencional, acabam se tornando um pesadelo completo. Explicamos um pouco desse problema no nosso vídeo Bombeiros Privados cada vez mais comuns no combate a incêndio na Califórnia. A política de energia verde dele, também típica dos democratas, tem tornado a energia elétrica cara no estado e, pior, tornou o estado dependente de outros estados para fornecimento elétrico. Embora muita gente na população ache que vale a pena o custo maior para uma energia mais limpa, muitos lembram que a poluição não respeita fronteiras e não adianta nada ter uma lei super rigorosa lá e comprar energia de carvão do estado vizinho. Veja, a situação está tão ruim que não são só as grandes empresas e pessoas muito ricas que estão saindo da Califórnia. Esse movimento tem alcançado até cidadãos comuns, pessoas de classe média e baixa, que saem de lá em busca de oportunidades em outros lugares. Embora a economia da Califórnia ainda seja a maior economia americana, ela tem sofrido com esse desgoverno socialista e populista já há algum tempo. Está em franco declínio. Além da visão libertária sobre gestão socialista ser sempre pior para todos no final das contas, cabe uma outra visão libertária aqui. Democracia tem jeito? Será que a nossa democracia aqui no Brasil só não funciona porque está quebrada? Bastaria termos mecanismos melhores, por exemplo, o mecanismo de recall e outros, para conseguirmos um governo que funciona bem? Bom, a resposta é não. Primeiro porque aqui a política tem cara de guerra declarada onde vale tudo. Sabemos que se houvesse mesmo recall aqui, 100% dos prefeitos, governadores e presidentes passariam por ele provavelmente mais de uma vez, porque a oposição certamente iria mover mundos e fundos para conseguir
12% das assinaturas dos votantes, eventualmente até pagando por isso. Por outro lado, se você colocar um percentual muito grande, certamente não se conseguiria nunca fazer tal recall aqui. Há sérias dúvidas se esse sistema funcionaria aqui no Brasil. Mas o fato não é nem ligado a isso. O fato é que a democracia está quebrada em seus dois pilares essenciais. A ideia de que é possível a sua vontade ser representada por outra pessoa e a ideia de que a maioria tem o direito de impor coisas coercitivamente sobre a minoria. Nenhuma pessoa, mesmo que quisesse, poderia representar todos os interesses de um grande grupo de pessoas, pelo simples motivo que pessoas têm interesses distintos. Certamente, mesmo que concordem em um aspecto, discordam em outros. Não há como representar vontade de pessoas. A vontade é personalíssima. Além disso, a maioria não tem o direito de agredir a liberdade e a propriedade privada da minoria apenas por ser maioria. Portanto, tem muito pouca importância qual regra se usa para a democracia, ela sempre é uma fraude. O que nós libertários propomos? Simples, uma sociedade de leis privadas. Entenda isso como se houvessem vários governos na Califórnia em um livre mercado. Você paga imposto e cobra serviço do governo que quiser. Ao invés de votar com votos, você vota num livre mercado. Entenda mais sobre isso no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!